Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. Desta vez, são as atividades da semana 5 do PET número 3, oitavo ano. O tema das atividades é a coerência e a construção de sentidos. A relação entre os elementos de um texto, que garantem a organização nas orações, nos períodos e nos parágrafos, ou seja, em uma organização interna, dá-se o nome de coesão. Mas o que faz um texto ter sentido? A coerência é uma integração entre os elementos de amarração interna do texto, ou seja, os mecanismos de coesão e informações ligadas ao texto. Essa integração entre os mecanismos de organização interna e os elementos discursivos tornam o texto uma unidade global de sentido, ou seja, conferem sua coerência. Assim, a coesão faz a ligação, a amarração interna dos elementos do texto, palavras, orações, períodos e parágrafos. E a coerência é o que faz com que o texto faça sentido para o leitor, conectando as ideias explícitas e implícitas do discurso. Elementos de coerência. Existem vários tipos de coerência: semântica, sintática, estilística, pragmática, temática ou genérica. Porém, o que determina um texto coerente é o encadeamento das ideias dentro da estrutura. É preciso eliminar ambiguidades, porque a ambiguidade fará o leitor entender diferente do que o autor quer transmitir. Usar conectivos corretamente. Então, o uso inadequado de um conectivo fará o leitor dar outra interpretação ao que está escrito. Evitar contradições, relacionar sentidos, evitar trechos irrelevantes que estejam fora do contexto, atentar à sequência da escrita, empregar a variedade adequada da língua e mantê-la até o final do texto, e seguir o gênero textual proposto do início ao fim. Depois da leitura da matéria, vêm as atividades, que começam com a leitura desse trecho para responder às questões. Depois da leitura, vem a primeira questão. Observe que no texto há várias palavras ou expressões destacadas. Qual é a função delas? Então, as palavras têm como função promover a coesão textual, ou seja, unir palavras, frases e orações com a finalidade de ajudar o texto a ter sentido para o leitor. Número 2. Leia a oração e observe a pontuação. Livro era tijolo. Em pé, fazia parede. Deitado, fazia degrau de escada. Inclinado, encostava num outro e fazia telhado. Agora, o que foi pedido? Para você reescrever a oração, retirando as vírgulas e pontos e vírgulas. Então, é só reescrever a frase aqui, retirando a pontuação. E depois de fazer isso, tente ler a oração. Então, depois de retirar a pontuação, ela será lida da seguinte maneira: livro era tijolo, em pé fazia parede, deitado fazia degrau de escada, inclinado encostava num outro e fazia telhado. Então, desta maneira, a oração está sem a pontuação. Letra B. A oração continuou com sentido depois de ser retirada as pontuações? Justifique. Não. Então, ela não ficou com sentido, porque sem a pontuação, o leitor pode interpretar da maneira que quiser, colocando as pausas da maneira que entender. Questão C. Como a pontuação garante a coesão e a coerência do texto? Quando o texto é pontuado corretamente, as pausas estão marcadas para o leitor, indicando o sentido que o autor quer dar ao texto. Questão 3. A que elemento da oração citado anteriormente a palavra outro se refere? Então, a palavra outro, ela vai se referir ao livro. Número 4.
Qual enunciado abaixo não apresenta coerência? Então vamos à letra A. Não estudou nada, portanto, não passou na prova. Então é coerente. Se ele não estudou, logicamente, ele não conseguirá passar na prova. Então esta frase é coerente. Não fale nada, porque ela ficará triste. Também tem coerência, podemos entender perfeitamente o que está escrito. Letra C. Eu avisei o aluno que estava doente. Então esta é a opção em que a frase não apresenta coerência. Aqui nós podemos dar duas interpretações. Então veja, eu avisei ao aluno que estava doente. Então, eu é que estava doente e avisei ao aluno, ou eu avisei o aluno e o aluno é que estava doente. Então, há duas interpretações para esta frase. Então, aqui nós temos uma ocorrência de ambiguidade. Então, quando o texto apresenta ambiguidade, ele não apresenta coerência. Letra D. Tanto ria como chorava. Então, também é uma frase que está com sentido, está coerente. Questão 5. Leia a charge abaixo e responda. Então, temos a charge. Depois da leitura da charge, vêm as questões. Letra A. Qual é a crítica feita pela charge? Então, o texto critica aquelas pessoas que deixam de lado a leitura para se dedicarem somente à tecnologia, aos computadores, aos jogos. Letra B. Com o que a professora compara novos softwares? Então, os softwares são comparados aos livros. Letra C. Qual é a função do pronome isso? A que ele se refere? Então, o pronome isso está se referindo ao livro. Então, faz referência ao livro. Então, o pronome isso serve para indicar o local onde está o livro a que a professora se refere, ou seja, está perto de quem ouve. Então, o pronome isso, um pronome demonstrativo, ela usa isso para poder se referir ao livro e ao livro que está próximo de quem está ouvindo. Se ela se referisse ao livro que está na mão dela, ela usaria isto. Então, estas foram as atividades da semana 5. Eu fico por aqui. Bons estudos, até o próximo vídeo e tchau!